Hoje eu quero iniciar com você uma série de mensagens de 10 capítulos. Será uma série de 10 capítulos. E essa série de mensagens, ela vai estar baseada no livro do Gênesis, capítulo 22, no verso 1 em diante. Do verso 1 até o verso 18, será a base para essa série de 10 capítulos. A cada dia nós estaremos lendo alguns desses capítulos e entrando em entendimentos profundos da parte de Deus. Então, para hoje, eu quero observar com você, nesse primeiro capítulo dessa série, o seguinte tema, o seguinte ponto: é Deus quem prova os seus filhos. É Deus quem prova os seus filhos. É Deus quem nos prova. Deus quem nos prova. Observando aqui o verso 1, na parte A, diz assim, Gênesis 22, verso 1, parte A, diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Amém? Só até aqui. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. É Deus quem prova os seus filhos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que quem levou Jesus para o deserto não foi Satanás, foi o Espírito Santo de Deus. O deserto, você e eu sabemos muito bem que é um lugar de provação, é um lugar onde nós somos treinados por Deus. Toda prova está dentro da escola de Deus. Quando nós falamos de prova, nós estamos observando o que acontece na nossa vida acadêmica. Nós estudamos durante todo o ano, temos períodos de prova para que, se aprovados, nós possamos passar para uma nova fase, um novo estágio. Na vida espiritual funciona da mesma forma. Nós estudamos em Deus, na palavra de Deus, as ministrações, as pregações, a nossa vida de devocional, de leitura diária, são tempos onde nós estamos estudando sobre Deus, estudando a palavra do nosso Senhor, o manual de instrução para nos conduzir nessa vida. De tempos em tempos nós passamos por provações, todos nós, você, eu, todos nós passamos por provações. E essas provas não são dadas pelo diabo, elas são dadas por Deus. Quando você diz que o diabo te colocou numa prova, quando você diz que o diabo está se levantando contra você porque você está passando por uma provação, você está chamando Deus de diabo. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você pode ter uma certeza: o diabo não tem autoridade para tocar em você, a menos que Deus o autorize. Foi o diabo que colocou Jó na prova? Não foi o diabo que colocou Jó na prova. Foi Deus quem provou Jó. O diabo recebeu de Deus uma permissão para tocar nos bens de Jó, na saúde de Jó. O diabo recebeu autorização de Deus. O diabo não tem o poder de tocar nos filhos de Deus. Há um texto bíblico que eu amo muito e eu sempre cito ele aqui, de João capítulo 10. Vou pedir para o presbítero Daniel colocar aí, João capítulo 10, no verso 27. João capítulo 10, verso 27, se não me falha a memória. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Agora preste atenção no verso 29, que é o que eu amo e carrego poderosamente na minha vida. O meu Pai que as deu para mim, e o meu Pai é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Nós estamos nas mãos do Pai e ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Se você é uma ovelha de Jesus Cristo, se você é um discípulo de Jesus, se você é filho de Deus, você está protegido pelo Senhor, guardado nas mãos dele. Então o diabo não pode te tocar. Então você não pode atrelar ao diabo uma prova que você está passando. Deus é quem está te provando. Sejam portas fechadas, desemprego, seja doença, seja o que for, por mais dolorosa que seja a prova que você possa estar enfrentando, possa ter enfrentado ou enfrentará, você tem que ter a convicção de que é Deus quem está te provando. E quando Deus nos prova, Ele nos prova por um propósito, por um motivo. Há uma frase que Deus me deu e que já foi compartilhada aqui algumas vezes, que diz o seguinte: é no tempo da crise que Deus revela quem nós somos. É no tempo da crise que Deus revela quem nós somos. A crise é permitida por Deus, a prova é permitida por Deus, para quê? Para que nós tenhamos a visão do que Deus vê quando olha para nós.
Às vezes nos achamos muito bons, autossuficientes. Às vezes achamos que estamos fazendo tudo certo. Às vezes pensamos que estamos muito bem em Deus. E aí Deus permite uma prova, Deus traz uma prova, Deus nos lança na prova para que nós enxerguemos o que Ele está enxergando quando olha para nós. Porque a prova revela onde nós estamos em Deus. O quão perto ou quão distante estamos de Deus, a prova tem a capacidade de revelar. Porque se estamos distantes do Senhor, quando a prova vem, logo em seguida vem a murmuração, as reclamações, logo em seguida vem desânimo, você desanima de orar, de ler a Bíblia. Sabe, tem pessoas que viram e falam: eu não tenho nem mais força para orar. O que eu já falei aqui várias vezes, guiado pelo Espírito Santo de Deus? Se você precisa de força para orar, é porque a oração ainda não é um prazer para você. Ninguém faz força para fazer aquilo que é prazeroso. Se você precisa de força para orar, é porque a oração ainda não é uma verdade na sua vida. Porque você ainda não entendeu o propósito da oração. A oração é falar com o Pai. E se falar com Deus, que é a sua única, ou pelo menos deve ser a sua única fonte de esperança, se falar com Ele requer força, então você está perdido. O que você precisa fazer? Se você precisa de força para orar, ore. Ore até que você aprenda a orar. Ore até que você ame a oração. Ore até que você entenda o propósito. Ore até que Deus fale com você. Tem pessoas que dizem que não tem força para ler a Bíblia. Leia a Bíblia até que você tenha força. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Cristo, pela palavra do Evangelho. E entenda esse verso: a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé é fortalecida, é edificada. E o ouvir vem pela palavra do Evangelho, pela palavra de Cristo. Você quer ouvir a Deus? Então você precisa ouvir a palavra. Você precisa ler as Escrituras. Você precisa da palavra de Deus entranhada na sua vida. Mas é importante você entender uma coisa, preste atenção nisso, porque isso é algo muito precioso. Ler a Bíblia faz você saber o que está escrito nela. Mas meditar na Bíblia faz você saber o que Deus quer falar com você. Tem gente que lê muito a Bíblia, mas não medita nas Escrituras. E aí, se você ler a Bíblia, você vai saber o que está escrito. Tem gente que, se você falar o que está escrito em João 3,16, vai falar. O que está escrito em 1 Pedro 5,7, vai falar. O que está escrito em Apocalipse 22, vai falar. O que está escrito... Onde citou perguntou onde está, o que está escrito, a pessoa vai saber. Você pode saber o que está escrito na Bíblia, mas você só vai saber o que Deus quer de você se você meditar nas Escrituras. Medite na palavra. Lembra, a oração e a palavra são como as duas asas de um pássaro. Sem a direita, ele não voa. Sem a esquerda, ele não voa. Não basta ter uma asa. Você pode orar muito, mas se você ler pouco a Bíblia, você não vai alçar altos voos. Você vai sempre continuar se arrastando pelo pó da terra. Se você lê a palavra, se você ora, você vai conseguir voar alto. E as tempestades virão, porque elas se levantam. As tempestades são parte da aprovação de Deus. Mas você vai conseguir, como diz Isaías no capítulo 40, voar alto como águia, correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. A prova revela quem você é e onde você está em Deus. É Deus quem prova os seus filhos. Aceite a aprovação de Deus. Você não tem que desejar que a prova acabe logo. Você tem que desejar ser aprovado. Desejar que a prova acabe logo não significa que você deseja ser aprovado. Se a prova acabar logo e você for reprovado, se você for reprovado, a prova acaba. Só que ela acaba e você não passa para a próxima etapa. Não vive um novo nível em Deus. Mas se você desejar com todo o seu coração, com as suas forças, com o seu entendimento, ser aprovado, ser aprovada, você não vai dizer: Deus me tira da prova. Você vai dizer: Deus me dá graça nessa prova, para que eu seja aprovado. Porque eu não quero o alívio, eu quero a cura. Lembra dessa mensagem? Você quer alívio ou cura?
Deus, eu não quero alívio, eu não quero que o Senhor me tire da prova, mas eu quero que o Senhor me dê graça nela, para que eu seja aprovado, porque eu sei que a prova tem um propósito, e eu quero viver o teu propósito, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Coloca para nós, por favor, Daniel, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. Olha o que diz as Escrituras, e eu vou concluindo por aqui, para nós orarmos, para que Deus cele essa palavra no seu coração. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, preste atenção nisso, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer que a prova acabe logo. Você quer que a bênção venha logo. Mas você precisa seguir a orientação de Deus. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se. O ponto principal desse verso não é não se amolde ao padrão do mundo. O ponto principal desse verso é transforme-se pela renovação da sua mente. Deus traz a palavra que é a luz que ilumina o entendimento. Se você se transformar pelo poder da palavra, pela luz do Evangelho, você será capaz de experimentar e comprovar. Porque experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é muito bom. Mas Deus não quer apenas que você experimente. Deus não quer apenas te capacitar para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele. Deus quer te capacitar para que, além de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele, você seja capaz de comprovar. O que é comprovar? É você poder dar provas daquilo que você viveu em Deus. O testemunho da Mariana e do Igor foi uma prova. Eles comprovaram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não entenderam as direções de Deus, mas mesmo assim continuaram caminhando com Ele e no centro da vontade dEle. Então agora eles podem comprovar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aceite a aprovação do Senhor, peça graça a Ele, porque é Deus quem prova os seus filhos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você para que essa palavra fique selada no seu coração para esse dia de hoje. Pai Santo, nós oramos nesse momento, te agradecendo por essa palavra tão poderosa, tão simples, mas eficaz, transformadora. O Senhor é quem prova os teus filhos. O diabo não tem o poder de nos atacar, de nos ferir, de chegar até nós sem a tua permissão, porque estamos seguros nas tuas mãos. Toda autoridade e poder vem de ti. Tu dominas sobre tudo, Senhor. Agora, Pai, guarda a mente e o coração dos seus filhos e filhas, para que nós, na segurança dos filhos de Deus, na segurança das tuas mãos, possamos continuar caminhando rumo ao teu propósito. Capacita os teus filhos e filhas, para que nós sejamos capazes de comprovar a boa, experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que sejamos testemunhos vivos da tua glória, da tua boa, perfeita e agradável vontade. Agora, Pai, dá graça aos que estão no meio da prova. Dá graça àqueles que estão passando por provas árduas, por tempestades altíssimas. Fortalece-os, Deus. Fortalece-nos para que nós possamos ser aprovados. Não queremos o alívio, queremos a cura. Cura-nos, Pai, por amor do teu nome. É o pedido que te fazemos. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos seus filhos e filhas, para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.